Iniciar gravação. Ótimo. Boa noite, novamente. Tudo bem? Terminamos a aula passada falando sobre posse de drogas para consumo pessoal. Artigo 28, falamos que é uma figura delitiva um pouquinho distinta, porque, em regra, ela não comina PPL, não comina PRD e não comina multa. O que ela comina? Ela comina apenas um pouco peculiares. Exemplo, advertência. Além de advertência, frequentar cursos ou programas para combater as drogas, para ensinar sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços a comunidades. Mas dentre as três hipóteses, apenas uma é a prestação de serviços à comunidade. Olhem, interessante, se houver o descumprimento injustificado das medidas das outras penas, aí poderá haver admoestação verbal. E aqui eu pergunto, né? Ô professora, o que é admoestação verbal? É mais do que uma advertência. A admoestação verbal é uma bronca. É uma bronca. E se houver descumprimento das medidas, só um pouquinho. Amor, não tô conseguindo dar aula. É você fazendo barulho lá? Se houver descumprimento das medidas, ou é admoestação verbal ou é multa. Aí sim temos a pena de multa, mas a título de exceção, apenas se houver descumprimento anterior. Tudo bem? Agora é algo que eu quero conversar com vocês. Meus anjos, vamos lá. Qual a diferença? E aqui um ponto muito importante da aula. Qual a diferença entre o usuário de droga e o dependente químico? Porque nós já vimos o termo usuário e dependente. Agora, falando de uma maneira técnica, de acordo com o que impõe a lei. Qual a diferença entre usuário e dependente? Vamos lá. O usuário é nada mais, nada menos aquela pessoa que usa a droga. A consequência jurídica poderá ser aquela disposta no artigo 28. Lembrando, o uso por si só não é crime. O crime é trazer consigo, adquirir, armazenar, guardar ou transportar. Mas saiba, o usuário é aquele que faz uso da droga. Ponto. Já poderá incorrer no artigo 28 da Lei de Drogas. Repito, faz uso da droga, podendo incorrer no artigo 28. Mas o dependente químico não. Presta atenção. O dependente químico é aquele que não tem capacidade de entendimento ou de determinação porque a droga causou a ele uma síndrome mental. Tudo bem? Então vejam, nesse caso, há comprometimento, olhem, da imputabilidade. Lembrem, a imputabilidade no Código Penal veio trazida no artigo 26 e diz respeito à capacidade de entender e determinar. Elemento intelectivo, entendimento, e determinação, vontade. Volitivo, intelectivo e volitivo. Mas saibam, o usuário, ele tem imputabilidade, ele tem capacidade de entender e ele tem capacidade de determinar, mas ele faz uso da droga. Por sua vez,
O dependente químico não. Ele não tem culpabilidade. Por não ter culpabilidade, se nós olharmos o crime sob viés do conceito analítico, ele pratica fato típico ilícito, mas não culpável. Ele não tem culpabilidade. Primeiro detalhe, lembrem, a lei de drogas é uma lei especial. Nesse caso, não vai ser aplicado o artigo 26 do Código Penal para determinar capacidade de entendimento e determinação. Vai ser aplicado o artigo 45. É isento de pena o agente que não tem pena, porque lhe falta culpabilidade, em razão da dependência ou sob efeito de droga, por força maior, um efeito que ele não quis, era ao tempo da ação ou omissão, incapaz de entender ou determinar-se. Neste sentido, eu peço a vocês que vejam aqui algo que muita gente erra. Vamos lá? 3 conceitos: traficante, usuário e dependente químico. São 3 conceitos absolutamente distintos, que não necessariamente se excluem. Olha, o traficante, a pessoa que importa, exporta, remete, vende droga, ok? O comerciante da droga. Nada impede que esse traficante use droga. Não tem problema nenhum. Inclusive, é comum a figura do traficante usuário. É comum a figura do traficante usuário. Por diversas vezes, a pessoa fala, mas ele usa, e aí se confunde teses de defesa que não tem nada a ver uma com a outra. Uai, o fato de você vender não exclui que você também pode usar. O fato de armazenar não exclui que você também poderá usar, certo? Então, o tráfico responde pelo 33. O uso responde pelo 28. E o dependente? Vejam, o dependente, sob viés do direito penal, ele não pratica crime. Porque o dependente ele pode praticar tanto o 28 usando, como ele pode praticar o tráfico. Tanto faz. Ele pratica fato típico, que pode ser o 28, e o fato típico, que pode ser o 33. Mas vejam, sob viés do conceito analítico de crime, ele não tem imputabilidade, ou seja, lhe falta culpabilidade. Quem vai determinar isto? O perito. O perito vai fazer um laudo de insanidade mental para verificar se a pessoa efetivamente teve a capacidade de entendimento ou determinação comprometido a capacidade de entendimento ou determinação pela dependência química, que é uma enfermidade mental reconhecida pela ciência médica. Mas saibam, uma coisa é um usuário, outra coisa é o dependente. O usuário viola o artigo 28, fato típico, ilícito e culpável. O usuário pode ser traficante, fato típico, ilícito e culpável. Já o dependente não, fato típico, ilícito. Mas em razão da síndrome de enfermidade mental, não tem culpabilidade. Professora, e qual é a consequência então para um traficante que é mais do que um usuário? Ele é dependente. Aí, meus anjos, é igualzinho no Código Penal. Medida de segurança. Não vai ter pena,
mas vai ter medida de segurança. Se ele for inimputável, haverá medida de segurança. Tudo bem? Outra coisa, tráfico de drogas. O tráfico de drogas está previsto agora, trata-se de outro delito, que tem previsão no artigo 33. Vamos lá. Se você olhar o artigo 33, eu quero que vocês vejam que ele trouxe 18 verbos nucleares. É um tipo misto alternativo que traz 18 condutas nucleares. Importar, exportar, remeter via correio mesmo, guardar, armazenar, ter em depósito, fornecer, entregar a consumo, ministrar, dentre outras. Só que se você olhar o artigo 33, você vai bater o olho e vai verificar que não há uma definição. O que é tráfico? Não está definido o que é tráfico de drogas. Apenas são dispostos esses núcleos, 18 núcleos. Neste sentido, há uma observação. A doutrina diz que é qualquer atividade que fomente a mercância da droga. Olhem, aqui a doutrina bem distingue o 28, posse para consumo pessoal, do 33, deixando claro que no 28 temos o dolo específico, consumo pessoal. No 33, não. Não há vontade de usar pessoalmente, de consumir. Então, o que há é uma atividade que fomenta a mercância da droga. Observação. Em algum momento, eu trouxe a vocês, eu disse a vocês que tem a ver com dinheiro? Eu falei em dinheiro? Não. Sabe por quê? Porque é um erro muito grande e várias pessoas, eu já vi diversos advogados cometendo esse erro. Gente, olhem, eu vou repetir a última vez. O 28 tem dolo específico, elemento subjetivo do injusto, a vontade do consumo pessoal. E o 33, não tem vontade específica. Basta praticar qualquer um dos 18 núcleos do tipo. Você não precisa ter vontade de lucro. Exemplo que eu já defendi. A gente pensa que vai ver de tudo nessa vida, mas não viu. Eu defendi uma menina que com 19 anos, ela foi flagrada com 2 tabletes de maconha, quase 2 quilos de maconha na casa dela. E, obviamente, foi presa em flagrante delito. Neste sentido, eu fui e conversei com ela. A mãe dela entrou em desespero, ela foi presa. Eu virei e falei assim, mas o que rola? Por que você tá com essa droga na tua casa? Ela falou, estava guardando para o meu vizinho. Tá. Mas o que ele ia te dar com isso? Nada. Estava guardando para o meu vizinho. Porque ele é queimado e a polícia sempre entrava lá. Então ele pedia para eu guardar. Tá. Mas você tem um caso com o teu vizinho? Não, ele é casado. Eu sou amiga da esposa dele. Tá. Mas por que você estava guardando? Que ele me pediu. Mas ele estava te pagando? Não, meu amigo.
Aí eu falei, você tem probleminha? Enfim, galera, vejam, tráfico porque para ser tráfico não tem elemento subjetivo do injusto, não tem dolo específico. Aqui nós estamos diante de um tipo penal congruente, ou seja, a vontade coincide com o núcleo. Esta menina, ela tinha vontade de vender? Não. Ela tinha uma única vontade, guardar. Mas ela não ia ganhar R$ 1. Ninguém perguntou. A lei não traz a necessidade lucrativa. Tudo bem? Então eu volto a falar. Defino o tráfico. Qualquer atividade que fomente a mercância, fomente o comércio. Óbvio, ela guardando 2 quilos, ela está fomentando o comércio? Mesmo sem ganhar R$ 1? Lógico que sim. Lógico que ela está fomentando o comércio, porque essa droga vai chegar a ser vendida. Então vejam, não precisa de elemento subjetivo do injusto, não precisa de dolo específico. Basta que você tenha a vontade singela e simples de guardar, de armazenar, dentre outros. Pode ou não haver o intuito, pode ou não haver o intuito do lucro. Professora, pergunta do Felipe. Se ela falasse que era para usar, iria se enquadrar no artigo 28? Felipe, a resposta eu remeto à aula passada. Como o juiz distingue uso de tráfico? Ele tem que analisar o 28, parágrafo 2º. São 8 circunstâncias: quantidade e qualidade, local e circunstâncias da abordagem, quem é a pessoa, condição social e antecedentes. Uma menina de 19 anos que não trabalha, houve uma denúncia anônima que ela estava guardando para fulano. Chega na casa dela 2 quilos, improvável. Haja maconha aí para fumar, hein? 2 quilos? 2 quilos aí dá 3.000 cigarros de maconha, dá 3.000 beck. Acho bastante. Não considero que dava para... É difícil. E aí, outro termo técnico. Nós colocamos aí a famosa desclassificação, tá? Você pede para desclassificar de tráfico para 28, desclassifica para uma figura mais benéfica, mas eu considero essa desclassificação pouco improvável. Por quê? Pela quantidade e qualidade. Mesmo sendo maconha uma droga com baixo teor lesivo e barata, porque maconha é uma droga barata, a verdade é que é muita maconha. Depois, local e circunstâncias. Casa dela com uma denúncia anônima que ela estava guardando para fulano, além de verificar as condições pessoais dela, em que era uma pessoa que, querendo ou não, 2 quilos de maconha geraria aí uma incongruência econômica. Como que ela vai justificar que não trabalhava, morava com a mãe e tinha na casa dela aí, se fosse alinhar hoje, a preço de atacado, R$ 2.000 de droga? Difícil, difícil. Tudo bem? Mas lembre, o que distingue o tráfico e o uso é o artigo 28, parágrafo 2º, em suas 8 circunstâncias, as quais devem serem analisadas de maneira cumuladas. Está aqui, local e condições, forma em que foi feita a prisão, denúncia anônima delatando tráfico, circunstâncias sociais e pessoais, antecedentes, quantidade e qualidade de droga. Não considero. É muita droga, gente. Eu não considero plausível.
outro detalhe que eu quero de vocês. Outro detalhe. Meninos, há que se analisar para verificar se esse é um crime formal, material ou de mera conduta, cada uma das condutas nucleares dispostas. Apenas assim você consegue verificar. Como regra, esses núcleos do tipo, eles foram trazidos de maneira formal. Isto quer dizer, vocês lembram a diferença entre crime material, formal e de mera conduta? Crime material é aquele em que há um resultado previsto no mundo real, é o famoso resultado naturalístico, em que para que ele seja consumado, este resultado deverá ocorrer. O crime formal é o crime considerado aquele de resultado cortado ou resultado antecipado. A lei traz uma conduta e um resultado naturalístico. Mas lembrem, este resultado é formal. Basta a conduta. Independente ou não se esse resultado ocorrer, o crime vai ser considerado consumado. Por sua vez, nós temos também o crime de mera conduta, que é uma exceção. Para caracterizar o crime, há apenas a conduta, sem previsão de resultado. Ai, professor, isso é difícil, não é não? Vamos para a prática. Matar alguém. Matar alguém é um crime material, porque para que seja consumado o homicídio, precisa do resultado, que é a morte. O presuntinho, a pessoa tem que morrer. Crime material. A conduta gera um resultado no mundo real. Crime formal. Há uma conduta que gera um resultado, mas esse resultado, ele é dispensado. Esse resultado é dispensado. Exemplo: adquirir droga. Basta que você faça a aquisição. Basta que você faça a conduta de adquirir. Você não necessariamente precisa receber, ter a droga na mão. É um crime formal. Outro, o sequestro para se receber uma extorsão mediante sequestro. Eu sequestro o Chamorro para que a mãe dele me dê de resgate 1 milhão. Basta eu sequestrar. O prêmio, 1 milhão, que eu quero receber, independe. O resultado natural é dispensado. É um crime formal, independe do resultado natural. Mera conduta. Portar arma de fogo. Eu estou portando a arma. Qual é o resultado? Nenhum. Basta a conduta. A lei não trouxe resultado. Pois bem, meus anjos, então eu não consigo trazer aqui para vocês se o crime de tráfico é formal, se ele é material ou se ele é de mera conduta. Para tanto, há que se analisar cada uma das condutas nucleares e fazer a observância. Certo? Eu afirmo a vocês para que tome muito cuidado, porque, como regra, a jurisprudência tende a colocar que para que seja ocorrido esses delitos, perpetrado esses delitos, basta a conduta tendo resultado dispensável. Em regra, a jurisprudência considera esses crimes de maneira geral formal, mas eu repito, você deve analisar um por um para saber identificar se é formal, se é material ou se é de mera conduta. Tudo bem?
Tudo bem? Olhe um por um. E se você ficar na dúvida, tendência jurisprudencial é que é formal. Qual a diferença, professora? É porque, gente, o crime formal e o crime formal, ele tem difícil hipótese de tentativa. O crime formal, ele tem difícil hipótese de tentativa, ao passo que o crime de mera conduta não admite a tentativa, como regra. Então, saibam, normalmente o tráfico de drogas não admite a modalidade tentada. Tudo bem? Não admite a modalidade tentada. Em regra, para toda regra, assim uma exceção. Mas eu repito, esta é a regra. Até porque, tratando-se de 18 núcleos do tipo, obviamente, em núcleo misto alternativo, se eu quero vender, eu já trouxe comigo. Se eu estou guardando, é porque alguém já transportou e eu já adquiri. E assim sucessivamente. Por vezes, uma conduta ainda não se consumou, mas a anterior já. Não tem problema nenhum. Outra coisa que agora eu vou pedir. Obviamente, a título excepcional, no caso concreto, poderá o crime formal admitir tentativa, mas no caso concreto, tá? Tudo bem? Somente se for plurissubsistente. E aí é a primeira pergunta que eu vou trazer para vocês a título de formativa. A título de formativa. Crime formal admite tentativa? Responda à luz da conduta plurissubsistente. Tarefa que vai valer, eu vou passar cinco perguntas de formativa. A primeira, crime formal admite tentativa? Responda à luz da conduta plurissubsistente. Inclusive, aborde a aquisição de drogas conforme julgados superiores. Sobre o tema, aborde a conduta aquisição de drogas em julgados superiores. Bem legal essa resposta, vai enriquecer muito vocês, vai fazer uma baita revisão e é uma revisão pertinente. Se vocês pegarem um dos maiores juristas a título penal do Brasil, foi o Luiz Flávio Gomes, que faleceu faz pouco tempo. O Luiz Flávio Gomes, ele falava assim: o único jeito de você aprender direito penal é estudar a parte geral. Depois você estuda a parte especial. E aí, depois que você estudar a parte especial, você estudar os crimes por si só, você volta e estuda a parte geral de novo. Porque aí você vai ter elementos práticos e maior conhecimento para entender a parte geral. Eu faço a palavra desse grande jurista, as palavras deles, a minha. Tudo bem? Então, a título de revisão, eu quero que vocês me expliquem o que é crime formal, se ele admite tentativa trazendo a modalidade plurissubsistente e faça essa análise à luz da jurisprudência no que tange à aquisição, à conduta adquirir drogas. Outro detalhe. Quando vocês forem estudar processo, vocês vão verificar que o processo penal é nada mais, nada menos do que a instrumentalização do direito penal. Processo penal
é nada mais, nada menos do que a instrumentalização do direito penal. E no que tange ao processo, nós nos deparamos com algo chamado de persecução criminal, persecução penal. E eu sempre brinco, só os clientes que falam, ai, mas ele me persegue. A verdade é que a persecução penal é o conjunto de atividades do Estado que persegue crimes e não pessoas. A regra é que a persecução criminal faça, sim, um conjunto de atividades para perseguir não a pessoa, não é perseguir pessoa, mas é perseguir o crime praticado. Identificando, nunca esqueça, a materialidade é a comprovação da existência do crime e a autoria, quem o praticou. Então, em título de processo, seu raciocínio no processo penal vai ser assim: materialidade e autoria. Materialidade, a existência do crime, e a autoria, desvendando quem o praticou. Sempre. E aí, todo crime, todo processo penal, toda ação penal é discutido materialidade e autoria. E agora volto ao que eu falei para vocês. Esta lei é uma lei híbrida. Por quê? Revisando. Porque é uma lei que traz incursões na seara penal, na seara material, né, no direito posto, mas também traz incursões no direito processual penal, no direito instrumentário. E aqui eu trago uma dessas diferenças. A materialidade do crime de tráfico, como ela é feita? Por perícia, laudo definitivo feito por perito, denominado laudo toxicológico. Laudo toxicológico. Como que se comprova que a droga é droga? Pela perícia. Pela perícia, certo? Os crimes que deixam vestígios, tal como o tráfico, tem crimes que não deixam vestígio, mas os crimes que deixam vestígios devem ser comprovados por meio de perícia. Essa é a regra, perícia. E aí eu pergunto, o tráfico de drogas demanda perícia, demanda laudo toxicológico? Como regra, sim. Posicionamento da jurisprudência é sedimentado neste sentido. Sim, o tráfico demanda perícia, laudo toxicológico para comprovar que a substância é efetivamente aquela trazida na Anvisa, na portaria da Anvisa. Tudo bem? Existem exceções, gente, pontuais, e as exceções não podem ser trazidas como regra. Por exemplo, as exceções são pontuais. Houve uma exceção e que eu já vi muito promotor querendo aplicar como se fosse regra. Uma exceção que eu vi, mas é uma exceção que mereceu. A polícia entrou na casa do cara, o cara soltou os cachorros, o cara foi para o banheiro e jogou as drogas na privada. A hora que a polícia chegou, os policiais viram ele jogando aquilo na privada. Vou parar, já a gente volta.